A manhã pendia pesada, uma névoa de poeira teimosa que se recusava a baixar, como se a própria terra pressentisse a pendência de contas não ajustadas. O vento, um lamento arrastado, percorria as vielas de madeira do vilarejo, e em cada janela cerrada, mais do que proteção, parecia haver um segredo escondido. Era o tipo de lugar onde os nomes não eram apenas rótulos, eram fardos. Proferidos, carregavam consigo não só a identidade de uma pessoa, mas também sua história, e muitas vezes a sombra da culpa. Ali falava-se pouco, mas o que era dito ecoava, inesquecível. Por isso, o silêncio era a escolha de muitos. Ele chegou ao leilão quando este já se esvaía, seus olhos não buscando gado, nem ferramentas, nem mesmo a ilusão de companhia. Contudo, algo naquele ar denso de poeira suspensa o prendia. Uma expectativa por algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse a memória dolorosa das palavras nunca ditas à irmã, ou quem sabe a culpa, essa forma invisível que, ainda assim, sabe fincar raízes profundas. Ele se manteve à margem, observando. Os homens riam em voz alta, suas gargalhadas secas como a terra. As mulheres, com olhares penetrantes, mediam cada gesto, cada pessoa, e então ele a viu. No canto, de pé, poeira fina cobria a barra de seu vestido simples. As mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se contivessem algo invisível para todos os outros. Ela não falava, não suplicava, não buscava contato visual, e foi exatamente por essa quietude que ele a notou. Foi por essa mesma razão que ele a comprou. O gesto de compra não foi impensado. Não havia pressa em sua mão estendida, nem uma única emoção visível em seu rosto. Simplesmente retirou as moedas, entregou-as e estendeu a mão sem proferir uma palavra. Ela não hesitou. Caminhou ao lado dele com a resignação de quem já percorrera caminhos muito piores, como alguém que não espera absolutamente nada, apenas aceita o que lhe é imposto. O mundo ao redor continuou seu burburinho impiedoso, inalterado, mas dentro dele algo se partiu. Uma fenda invisível se abriu separando o homem que ele era do homem que ainda não sabia que precisava se lembrar. Já distante do tumulto do vilarejo, próximo à cerca onde cavalos pastavam em um silêncio quase reverente, ela finalmente falou. Sua voz não era potente nem clara, era como o sussurro gelado do vento de inverno, quase apagada, quase esquecida, mas ela pronunciou um nome. E quando esse nome, o nome que ninguém mais ousava proferir, o nome da irmã que ele havia sepultado não na terra, mas no esquecimento, ecoou no ar, ele estacou. O papel da escritura escorregou de sua mão dormente. O cavalo ao seu lado relinchou inquieto, e ele congelou, porque ela não deveria saber. Ninguém sabia. Aquele nome vinha de um lugar para onde ele jamais tivera coragem de retornar. Ela permaneceu imóvel, sem repetir o nome, sem oferecer explicações. Apenas ficou ali. E foi nesse instante preciso, nesse exato e doloroso instante, que ele compreendeu. Não fora ele quem a trouxera para casa. Era ela quem viera em busca do que restava dele. Ela segurava nas mãos o passado que ele, em vão, tentara enterrar sob as camadas do tempo. E agora não havia mais como fingir que a poeira havia, de fato, se assentado. A casa deles ficava nos confins da terra, um lugar onde o vento mudava de direção sem aviso, e os animais pareciam ouvir mais do que os homens. Era uma construção pequena, de madeira envelhecida pelo tempo, com um alpendre que rangia sob o menor sopro, mesmo sem passos. Ele não proferiu explicação alguma quando chegaram. Apenas desceu do cavalo, desamarrou a carga e deixou a porta entreaberta. Ela entrou sem questionar, sem medo, sem pressa. Era como se já conhecesse o caminho, como se já tivesse estado ali em outra vida. Lá dentro, cada objeto parecia em suspense, esperando por alguém que não voltaria. Uma caneca solitária sobre a mesa, uma manta mal dobrada na poltrona. E, no canto, um prato com marcas de comida ressequida, intocado há dias. Ela não perguntou de quem eram. Apenas lançou um olhar e o desviou, como quem compreende dores que não se contam, como quem reconhece ausências sem precisar saber seus nomes. Naquela primeira noite, ela não arrumou a cama, não tocou na cozinha, nem nas roupas cuidadosamente dobradas no armário. Caminhou até o celeiro, empurrou a porta de madeira pesada e ouviu o longo e lamentoso rangido da dobradiça enferrujada. Foi ali que ela começou seu trabalho. O primeiro reparo, um pino solto, uma tábua fora do lugar, pequenas coisas, silenciosas, mas foi nesse gesto quase imperceptível que ela se fez presente. Não uma hóspede nem um fardo a ser carregado, mas alguém que escutava o próprio lugar com cada fibra de seu ser. Ele a observava de longe, não lhe dirigia a palavra. Apenas deixava o café sobre a mesa ao amanhecer, sempre no mesmo lugar, e ela o encontrava, sempre com os olhos serenos, como se
soubesse que o gesto falava mais alto do que qualquer palavra pronunciada. Eles não se cruzavam com frequência, mas um código mudo se estabeleceu entre eles. Um reconhecimento tácito, manifestado em pequenos gestos, um respeito sem a necessidade de explicações. Foi no reflexo distorcido da janela que ele a viu. Não de forma nítida, não diretamente, mas ali, dobrando um lençol com mãos firmes, as costas levemente curvadas da mesma maneira familiar, ela parecia, não era ela mesma, mas a irmã, aquela que desaparecera sem deixar vestígios. Era a forma como ela ajeitava as pontas do tecido, como olhava para o horizonte sem aguardar o retorno de ninguém, como se dissesse sem som: eu sei que você não esqueceu. E ele não tinha esquecido, jamais esquecera. Nesse segundo capítulo de suas vidas entrelaçadas, o tempo não avançou, ele apenas se aprofundou, porque a dor mais aguda não vinha do que havia sido dito, mas de tudo o que permaneceu em silêncio. E ela, com seus olhos que nunca ousavam perguntar por quê, começou a ouvir esse silêncio como quem ouve uma canção antiga, esquecida na poeira dos cômodos vazios. Havia algo em seus passos que carregava memória, não de lugares distantes, mas de perdas irrecuperáveis. Ela andava como quem já havia enterrado promessas, como quem não acreditava mais no destino, mas ainda assim seguia, dia após dia. Era difícil discernir se aquilo era coragem ou mero cansaço. Talvez fossem os dois, intrinsecamente misturados no mesmo e simples gesto de continuar. Ela não tocava nos objetos pessoais da casa, não vasculhava gavetas alheias, não fazia perguntas invasivas, mas ele percebeu, certa tarde, que a sola de sua bota estava mais gasta de um lado do que do outro, como se tivesse escondido algo ali por um tempo excessivamente longo. Quando ela retirou os sapatos para lavá-los no riacho que serpenteava atrás da casa, ele viu o que caiu: um envelope dobrado, meio rasgado, o selo desfeito pela ação implacável do tempo. Ele o pegou antes que o vento o levasse, num impulso incontrolável, não por mera curiosidade, mas porque algo naquela caligrafia torta e familiar gelou seu peito. Era o nome da irmã, escrito como parte de um lamento silencioso. Não havia remetente, apenas o nome, e dentro, uma folha com palavras quase ilegíveis, desbotadas de tanto serem dobradas e desdobradas. Ele não demonstrou que havia visto, apenas devolveu o envelope exatamente ao mesmo lugar, com a mesma descrição com que o encontrara. Mas desde então nada foi como antes. Sua mente começou a refazer rotas há muito esquecidas, trilhas que já haviam virado poeira em sua memória. Os mapas mentais dos anos em que a irmã desapareceu voltaram com força avassaladora. A última vez que a vira, montando o cavalo com os olhos endurecidos e a boca selada. Ninguém soube para onde ela foi. Apenas souberam que o céu se fechou naquele dia e que sua trilha fora engolida por uma tempestade sem nome. Agora, aquela mulher, a mulher sem pedidos, sem perguntas, sem um passado conhecido, carregava consigo um pedaço desse fim não encerrado. E ela não dizia, não entregava a verdade de uma vez, apenas deixava o tempo trabalhar sobre ele, pacientemente. Era como se ela soubesse que as verdades não se atiram no rosto de alguém. Elas precisam amadurecer no silêncio, germinar na culpa, explodir devagar. Na varanda, certa noite, ele tentou perguntar, mas a voz, um nó em sua garganta, recusou-se a sair. Ela estava sentada, costurando algo pequeno. Um lenço, talvez. As mãos firmes e o rosto sereno. E ele entendeu que, por mais que ansiasse por respostas, não era o momento certo. Porque o que ela fizera na noite em que sua irmã desapareceu, aquilo ainda não cabia em palavras. E talvez nunca fosse dito, apenas sentido. Naquela madrugada, ele abriu uma gaveta antiga e tirou uma carta que também nunca enviou, endereçada à irmã. Ele a escrevera logo após o desaparecimento, mas nunca tivera coragem de queimá-la. Leu novamente as palavras já amareladas pelo tempo, e ao terminar, apenas sussurrou no ar rarefeito: "Você sabia dela o tempo todo, não sabia?" O vento entrou pela janela aberta, uma resposta muda. A casa permaneceu em silêncio, mas dentro dele, algo começou a lembrar. E isso, por si só, já doía como uma revelação há muito adiada. A chama começou pequena, como tudo que tenta avisar antes de destruir. Um cheiro acre no vento que se intensificava, o silêncio inquietante dos animais, o céu carregado de um vermelho que não era de pôr do sol, mas de prenúncio. Quando o celeiro ardeu em chamas, ninguém viu quem acendeu o fósforo, mas todos a viram, de joelhos na terra fria, chorando sem lágrimas, as mãos cobertas de
fuligem, os olhos fixos nos cavalos que tremiam de medo, presos em seu pânico. E foi o suficiente para que os sussurros reprimidos por dias se tornassem audíveis. Ela trouxe má sorte. Ela é marcada. Isso não acontecia antes dela. Ele ouviu tudo. Ouviu sem realmente escutar, porque uma fúria selvagem se agitava dentro dele. Uma raiva que não encontrava onde pousar. Não era raiva dela. Era raiva de tudo que voltava à tona. Raiva dos anos perdidos, das perguntas sem resposta, do nome da irmã pronunciado por uma boca desconhecida. Aquilo revolvia o que estava enterrado, e quando se cava sem saber onde, às vezes se encontra o próprio medo mais profundo. Naquela noite, ele se trancou no quarto e gritou, não para ela, mas para o espelho à sua frente. O reflexo lhe devolveu a culpa que ele tentava em vão esconder. A culpa de não ter procurado mais a irmã, de ter aceitado o desaparecimento como um desígnio, de ter seguido em frente sem jamais olhar para trás. Mas o espelho não perdoa. Ele apenas reflete o que sempre esteve ali, esperando pacientemente para ser visto. Enquanto ele se despedaçava por dentro, ela fazia algo estranho. Pegou uma foto queimada, metade do rosto da irmã ainda visível, a outra metade consumida pela cinza do tempo e da memória. Ela a envolveu com um pedaço de linho puro e a colocou sob a sela do cavalo dele. Não disse uma palavra, não explicou o gesto, mas aquele gesto era tudo o que precisava ser dito. Na manhã seguinte, ele encontrou o embrulho. Parou por um tempo que pareceu longo demais, e então sentou-se na beira do estábulo, a cabeça entre as mãos, incapaz de montar ou de falar. Ela passou por ele, um vulto silencioso. Não o tocou, não o encarou. Apenas caminhou até a cerca, onde as cinzas do incêndio ainda dançavam no vento. Um lembrete fantasmagórico. Ficou ali, de pé, silenciosa. O fogo consumira a madeira do celeiro, mas o frio que permanecera, esse era antigo. Não começara com a chegada dela. Não começara com o incêndio do celeiro. Era o frio da ausência, da vergonha, daquilo que nunca fora dito, que nunca fora enfrentado. E agora, queimando ou não, ele entendia. Havia dores que nenhum incêndio podia resolver, mas havia gestos, pequenos, simbólicos, que podiam começar a aquecer o que restava. E ela, com aquele lenço de linho e silêncio, acabara de fazer o primeiro. Não havia tribunal formal no vilarejo. Apenas uma figueira grande, com galhos secos e retorcidos, onde os anciãos faziam acordos de terra e celebravam casamentos. Foi ali que se reuniram para decidir sobre o destino dela. Não houve convocação oficial, nem cartazes afixados. Bastou o sussurro, espalhado entre os bancos da igreja e os balcões dos bares. É hoje que ela vai embora. Ela chegou sem escolta, pois ninguém ousaria tocá-la. Usava o mesmo vestido de sempre, limpo, mas visivelmente gasto. Caminhava com a dignidade de quem já enfrentara vereditos maiores do que as leis dos homens. Permaneceu de pé, ereta, diante dos rostos que a observavam, como se pudessem desfazê-la com meros olhares. Ele chegou por último, em silêncio, com as mãos vazias, mas os ombros carregados de memória. O juiz era um homem velho e curvado que mais ouvia do que falava. Todos esperavam que ele lesse algo, que fizesse perguntas, que iniciasse o ritual de um julgamento formal. Mas ele apenas olhou para os rostos à sua frente e disse, em um tom mais brando que o vento que os rodeava, isso aqui não é justiça, é apenas mais uma forma de vocês esquecerem o que permitiram que acontecesse. Ninguém respondeu, ninguém ousou. Ele então se moveu, não falou, não a defendeu com palavras, não explicou seus motivos, apenas tirou o papel da escritura do bolso, aquele que representava posse, poder, o silêncio herdado, e o colocou aos pés do juiz. Não para provar nada, mas como quem solta uma corrente que o prendia por tempo demais. Depois, virou-se e caminhou até ela. Não estendeu a mão em busca de perdão, não proferiu desculpas, apenas ficou ao seu lado, e ali, lado a lado, disseram mais do que poderiam com qualquer palavra. Não houve defesa formal, não houve testemunhas, mas havia um homem quebrado que não fugiu, havia uma mulher ferida que não abaixou os olhos, e havia uma comunidade inteira forçada a testemunhar algo que não compreendia, dignidade sem grito, escolha sem aplauso. Naquele lugar onde mulheres desapareciam sem deixar nome, onde todos fingiam não ver, ele escolheu ser visto, não por um ato repentino de coragem, mas por puro cansaço de fingir que não sabia. E naquele silêncio, no silêncio dele, ela foi ouvida pela primeira vez. Mesmo sem dizer uma única palavra, ele encontrou a caixa enquanto limpava o sótão, um lugar esquecido há anos. Não procurava por nada específico, apenas tentava livrar-se do peso invisível que se acumula nas tábuas e nos cantos não pisados há muito tempo. Estava coberta por um pano
pano bordado, guardada com o cuidado de quem não sabia se devia esquecer ou preservar um tesouro. Dentro, o vestido verde, dobrado com delicadeza, a cor ainda vibrante, mesmo após o passar inexorável dos anos. Era da irmã, nunca usado, guardado como uma promessa que o tempo, em sua crueldade, não cumpriu. Desceu com ele nas mãos, hesitação em cada passo. Ela estava sentada no alpendre, remendando a barra da própria roupa, um gesto de cuidado e parcimônia. O sol da tarde tocava seus ombros, com uma brandura quase afetuosa. Ele se aproximou, sem dizer nada, e estendeu o vestido. Era um gesto simples, desprovido de grandiosidade, mas carregava consigo tudo o que ele ainda não conseguira contar, todas as palavras que se negavam a sair. Ela não o pegou imediatamente, apenas olhou para o tecido com uma profundidade que ele não soube decifrar. Depois tocou o tecido com a ponta dos dedos e disse, com a voz mais firme que já havia usado desde que chegara àquela casa: "Não é meu para usar." E então, com uma calma que fazia doer, levantou-se, foi até a cadeira da sala e colocou o vestido sobre o encosto, como quem responde a uma carta antiga com a dignidade do silêncio. Não rejeitou, não aceitou, apenas reconheceu. Ele permaneceu de pé, imóvel, sentindo o ar mais pesado do que antes, denso de verdades não ditas, porque naquele ato ela lhe mostrou algo que ele precisava ver, uma verdade dura e essencial, que não se substitui quem partiu, que curar não é esquecer, mas aceitar o espaço vazio, sem a ânsia de preenchê-lo à força. Naquela mesma tarde, uma criança passou pelo portão, filha de vizinhos distantes, pequena, com os cabelos em nós rebeldes. Viu a mulher na varanda, parou e disse com a voz infantil: "Boa tarde, senhora." E ela respondeu, não com timidez, não com surpresa, mas com naturalidade, como quem, sem perceber, começa a ocupar um lugar que nunca pediu, mas talvez merecesse. Ele ouviu da cozinha o som dos pratos batendo suavemente, e ao escutar a palavra senhora, dita àquela mulher por uma criança que nunca a conheceu como outra coisa, senão uma presença constante, ele entendeu. Ela não era sombra da irmã. Ela era uma resposta, uma nova chance de não falhar com o que ainda podia ser cuidado, ser zelado. E dessa vez, ele não virou o rosto, não fingiu que não ouviu. Apenas se permitiu sentir que, talvez, a ausência da irmã estivesse de alguma forma ensinando-o a acolher o que havia chegado, sem substituir, sem apagar, apenas continuar. Naquela manhã, o som na casa era diferente. Não havia latidos de cães, nem o martelo contra a madeira desgastada. Apenas o som suave da água fervendo na chaleira e uma melodia leve, quase imperceptível, escapando dos lábios dela. Um assobio breve, depois um murmúrio sem letra, uma canção esquecida. Ele parou à porta, a mão pousada no batente frio. Reconheceu o tom. Era a mesma canção que sua irmã cantarolava quando costurava ao entardecer. Não era possível. Sua mente gritava. E ainda assim, era. Ele não a interrompeu. Apenas ficou ali, a mão pousada no batente, como quem pede permissão para lembrar sem dor, para revisitar o passado com uma nova perspectiva. A chaleira apitou, um aviso estridente. Ela desligou o fogo e serviu o café com gestos calmos e precisos, como se aquilo fosse rotina desde sempre. E talvez no fundo já fosse. Mais tarde, ele trouxe as tábuas para consertar a cerca dos fundos, um trabalho há muito adiado. Não pediu ajuda. Mas ela apareceu ao seu lado com luvas nas mãos e um balde de pregos. Trabalharam lado a lado em silêncio, a cumplicidade crescendo em cada martelada. O som rítmico do martelo sobre a madeira, o rangido agoniante dos velhos arames sendo puxados com força. E então o portão. O mesmo que sempre rangera um lamento constante, foi finalmente fixado com um simples pedaço de couro. E pela primeira vez em anos, ele se fechou sem fazer barulho. Era só um portão, mas também era um fim e um começo. Na colina atrás do celeiro, havia uma cruz de madeira sem nome. Era o lugar secreto onde ele deixava flores para a irmã. Nunca contara a ninguém sobre aquele local. Nunca levara ninguém lá. Mas naquela semana, sem aviso prévio, ela apareceu ao lado dele, carregando sementes de flores silvestres, um presente da natureza. Plantaram juntas, um punhado aqui, outro ali, um gesto de esperança silenciosa. Ele não falou o nome da irmã. Ela não perguntou. Mas as flores cresceriam ali, com ou sem a confissão, um testemunho silencioso de uma nova vida. Mais tarde, ao voltar para casa, ele deixou o chapéu sobre a cadeira da sala. Nunca fazia isso. Sempre o pendurava no gancho, como se guardasse o lugar de alguém que um dia voltaria. Mas naquela noite, deixou-o ali à vista, e ela viu. Não comentou uma palavra, mas puxou uma manta macia e cobriu o chapéu, um gesto de carinho e compreensão.
Agora, ele voltava para dentro de si. Lá fora, o vento ainda soprava, mas de uma maneira diferente. Não batia mais com insistência, com fúria, apenas dançava, leve e livre. No galho da figueira, um lenço velho, esquecido, se desprendeu da trave e foi levado para cima, enrolando-se entre os galhos mais altos, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar de pertencimento. E ali ficou, como se sempre tivesse sido parte da árvore, enraizado em sua essência. Como se o vento, depois de tanto bater e assolar, tivesse enfim encontrado onde parar e descansar.